Graças e paz a todos. Meus amados, que bom poder estar aqui de volta com vocês, poder estarmos juntos, podemos cultuar ao Senhor, podemos glorificar o nome dEle. Mesmo que estejamos num tempo, num momento que não é tão agradável, mas ainda assim é um tempo, um momento que temos o privilégio, a oportunidade de cultuar e glorificar ao Senhor mesmo, não podendo estar presente no templo, mesmo não podendo estar reunidos todos juntos no templo, mas ainda assim Deus tem muitas bênçãos, Deus ainda assim está agindo em nosso meio, Deus ainda assim quer fazer muita coisa pelas nossas vidas diante dessa situação toda. E eu gosto muito quando a palavra do Senhor diz em Mateus 5:5, que diz: o Senhor diz, feliz as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido a elas. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo, realmente é um momento que Deus tem permitido a gente, até de uma forma presenciá-lo, para que realmente nós tenhamos um pouquinho mais de sensibilidade, no sentido de nos humilharmos diante da presença do Senhor, reconhecemos a sua soberania, mas também a sua graça. E eu quero hoje com vocês, olhando para a palavra do Senhor, entender algo que o Senhor fala com clareza para nós, e eu creio que isso nos ajuda também diante da situação que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela deixa claro para nós que desde quando o homem caiu para o estado de pecado, o homem passou a viver com certas situações de dificuldade na vida ou no dia a dia. Isso tudo veio como resultado do pecado. E isso a gente pode constatar lá em Gênesis 3, versos 17 a 19. Até o homem não ter caído no pecado, até o homem não ter pecado, o homem vivia sem dor, sem angústia, sem nada dessas dificuldades que nós podemos hoje presenciá-las. Mas no momento em que o homem saiu da presença do Senhor, no momento em que o homem se desviou da palavra do Senhor, desobedeceu o que Deus falou, a partir desse momento também o homem teve como resultado aquilo que nós enfrentamos hoje. Mesmo não buscando, mesmo não gostando, mesmo não aceitando, mesmo às vezes, de todas as formas tentando ficar longe dela, ela sempre está presente. E uma das realidades que é bem importante também pensarmos, que a palavra do Senhor continua dizendo que essa realidade ela será presente na vida da humanidade ou no seio da humanidade, até que, na verdade, Jesus volte e a igreja possa compartilhar da sua glória com Ele. E a gente pode ver isso claramente em Romanos 8, versos 18 e 19. Então toda a criação geme, toda a criação sente dor, todos nós passamos por agonia, seja caminhando com Deus ou sem Deus, enquanto estiver na terra, momento de dificuldade é presente. E isso faz com que nós possamos parar e refletir o quanto o pecado é triste, o quanto o pecado é doloroso, o quanto o pecado castiga, o quanto o pecado danifica o bem-estar da humanidade diante da presença do Senhor. E diante de tudo isso, irmãos, essa realidade que hoje nós vivemos presente, nos nossos dias, nós temos enfrentado situações adversas, e essas situações adversas às vezes nos constrangem, nos traz dificuldade, nos leva a momentos de descontentamento, de dor, de lágrimas, de angústia, de ansiedade. Isso é uma realidade que nós temos visto nos nossos últimos dias de forma presente. Isso, na verdade, faz com que a gente possa pensar como igreja. Eu quero compartilhar isso com você como igreja hoje. Essa realidade nós precisamos entender ela. Mesmo como pessoas que têm aliança com Deus, essa realidade pode nos levar a agir de forma contrária à vontade do Senhor para conosco.
Às vezes nós caminhamos bem espiritualmente quando tudo está normal, quando tudo está caminhando de maneira que agrada o nosso coração, nossa vontade, o nosso pensamento, que não estraga nada, o contrário, é fácil caminharmos com Deus. No momento que algo se torna difícil ou pesado, traz dor, traz constrangimento, traz lágrima, traz angústia, descontentamento, nós podemos sentir, nós podemos ser tentados, na verdade, a agir para sair de tudo isso contrário à vontade do Senhor. E isso a gente precisa hoje, como igreja do Senhor, no tempo que estamos vivendo, entre tudo aquilo que a gente pode ver escrito e aquilo que a gente pode ver postado, às vezes precisamos refletir. Como nós temos agido, de que maneira nós estamos agindo, como pessoas que têm aliança com Deus diante dessa adversidade que nós estamos vivendo. É necessário lembrar, irmãos, que isso vai acontecer porque a dificuldade, ela na verdade nos tenta agir de acordo com o propósito da vontade do nosso coração ou da nossa carne. Quando a coisa aperta, a nossa carne grita, a nossa carne deseja, o nosso coração impulsiona, e a única coisa que nós queremos é sair de tudo aquilo e ter alívio. E por causa dessa realidade, a gente, na verdade, vai fazer aquilo que não deve ser feito. Isso é quando a situação se torna difícil, somos impulsionados a sairmos em busca de qualquer forma de solução baseada somente pelo nosso pensamento humano. E isso é muito prejudicial. Quantas pessoas já estão num estado difícil, ela está errando muito mais e ficando numa situação mais complicada, ou colocando outras pessoas nessa situação, porque ela está simplesmente agindo pelo desígnio, vontade ou desejo do coração ou da carne. Isso não é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Essa não é a forma que nós devemos agir. Nós não devemos buscar a solução baseada somente pelo nosso pensamento humano, pelo desejo do nosso coração, pela vontade da nossa carne, de acordo com a sabedoria ou outra capacidade que podemos ter e queremos agir somente por meio dela. Essa não é a forma que Deus quer que aquele que tem aliança com Ele tenha como ação ou reação diante de uma dificuldade. Durante todos esses dias, eu tenho orado bastante, porque apesar de o momento estar difícil, eu tenho sido grato a Deus todos os dias. Porque até aqui, cheguei até a passar por um isolamento de 15 dias, porque havia uma suspeita de contaminação, mas Deus não permitiu que ela chegasse. E esses 15 dias que eu fiquei isolado, eu vi o quanto é difícil, eu senti o quanto é duro, eu senti o quanto é difícil uma pessoa ficar num estado de isolamento. E você tem a reação de fazer coisas erradas, você tem um impulso de sair de fazer de forma errada. Nós estamos agora em alguns dias de lockdown, somos impulsionados a errar, somos impulsionados a não obedecer nada, somos impulsionados a fazer o que fizer para atingir o nosso desejo e para sair ou ficar da maneira que nós queremos. Isso é importante a gente pensar. Porque, irmãos, nós não podemos esquecer, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas temos uma aliança com Deus. E a nossa vida é uma vida para ser vivida dia após dia, diante do momento agradável ou desagradável, mas de forma que agrade e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Dentro desse momento, o Senhor quer estar presente em nossas vidas e nos abençoar na tomada de decisão que precisamos. Creio eu que esse é um dos momentos em que nós precisamos ter joelho no chão, em que nós precisamos ter muita humildade, em que nós precisamos nos dobrar diante de qualquer decisão, para que nós não venhamos sofrer um desgaste maior e sentimos um peso maior diante das decisões erradas tomadas. E eu quero com você compartilhar mais uma vez sobre algo que precisamos pensar, para que Deus participe das nossas decisões, para que Deus esteja presente na tomada das nossas decisões, para que Deus nos abençoe diante da dificuldade ou da decisão a ser tomada por causa dela.
isso requer algo bem sério de cada um de nós. E eu quero compartilhar com você sobre isso, né? Eu quero falar com você sobre o que o Senhor, por meio da sua palavra, nos oferece como forma de agir e o que devemos fazer diante dessas situações como cristão autêntico. Eu não estou falando como religioso. Religiosamente, quase todas as pessoas são. Todas as pessoas têm uma maneira de desenvolver a sua religiosidade, mas ser religioso não significa ser cristão autêntico. Ser cristão autêntico nasce de ter uma aliança com Deus e caminhar segundo a determinação que Deus nos dá por meio da sua palavra. E um cristão autêntico, ele anda por meio da palavra do Senhor. Ele preza a aliança que ele fez com Deus. E o seu propósito é sempre obedecer, satisfazer e glorificar o nome do Senhor. Por isso é importante que a gente olhe o que Deus fala para nós, o que Deus tem dito para a gente fazer diante de cada momento que aparece ou que chega até as nossas vidas. Quero convidar você a olhar para Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao verso 17. É um texto bem interessante, tem algo que aconteceu aqui que serve para a gente parar, pensar e basear aqui o que aconteceu e olhar para nós e colocarmos também essa realidade que aconteceu aqui como prática para as nossas vidas, como aplicação para as nossas vidas. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor: sobrevindo fome à terra, além da primeira havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque de ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou a Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me metem por amor de Rebeca, não me mantém por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando na janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum dos povos teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou-se, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, e de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, pela tua graça em nos conceder vida.
Obrigado, Senhor, por nos permitir, diante de tanta calamidade, ainda estar aqui, vivendo e prosperando, andando e crescendo. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a toda essa turbulência, o Senhor sempre está presente e lembra dos teus servos, dos teus filhos. Obrigado porque, ó Deus, a tua graça, ela sempre foi estendida sobre a vida do homem pecador. Abre o nosso coração para a palavra que nós acabamos de ler. Permita que essa palavra, Senhor, traga graça sobre as nossas vidas. Permita que ela nos, ó Deus, fortaleça na fé, na caminhada. Permita que ela nos direcione, Pai, para caminharmos mesmo diante das dificuldades, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Abençoa cada pessoa que estará ao alcance dessa mensagem, Senhor. Permita que essa mensagem brote no coração, cresça e frutifique de cada um que a ela, ó Deus, ouvir. Muito obrigado por esse privilégio que temos. Nós oramos grato, Senhor, pela tua graça e misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, olhando para Gênesis 26, de 1 a 17, há algo que a gente não pode esquecer. Como pecadores que somos, precisamos ser humildes e ouvir a voz de Deus. É bem necessário a gente pensar, e eu quero pensar com você, olhando para o texto. Eu quero começar olhando para alguns destaques do texto junto com você. Nós não vamos novamente repetir o texto todo, mas eu quero olhar para alguns destaques de alguns versos, para que assim a gente possa desenvolver aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. O verso 1 diz o seguinte: sobreveio fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, Gênesis 12, 10. E foi Isaque a Gerar, visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe, verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Verso 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Verso 4, verso 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Verso 12, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. E verso 17, Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Embora a gente olha para o texto e entende que o texto começa mostrando algo bem difícil, algo que a gente precisa pensar, né? E eu quero fazer com você aqui algumas considerações bem rapidinho. Era tempo de fome, tempo de escassez, de sofrimento e de angústia, porque é isso que a fome traz. Quem já passou por tempo sem alimentação sabe o quanto é difícil, sabe o quanto perturba, sabe o quanto castiga, sabe o quanto isso afeta o homem por completo. Isso é normal acontecer. Acabou a alimentação, a gente entra num estado em que é difícil ter controle sobre ele. A gente sente dor que ninguém pode imaginar. Mas o importante é pensar, e eu quero considerar isso com você. Quando aconteceu a situação, quando a situação se deu com ele, ele agiu diante da situação, ele tomou uma decisão. E eu quero considerar, pensando, como agimos nós, nos dias de hoje, diante de uma situação como essa? Será que faríamos diferente de Isaque? Será que pensaríamos diferente de Isaque? Será que nós teríamos uma reação diferente? Eu não sei, mas eu quero que você pense. Qual seria a sua reação chegando um tempo de fome? Eu hoje tenho me perguntado, olhando para a mídia, olhando para a internet, para a televisão, e vendo tudo o que está acontecendo, decorrendo da pandemia, entrando em lockdown, tudo parando, comércio fechando, as pessoas parando de trabalhar. Você pode imaginar o que isso está causando na cabeça da maioria dos pais de família e mãe de família? Alguém que está perdendo o emprego, alguém que está perdendo a empresa, perdendo o capital. Isso gera um transtorno difícil. E aí? O que fazer? Como reagir? Mas o texto diz que ele reagiu, né? E aí isso faz a gente lembrar
um pouquinho mais, que o maior problema que a gente pode encontrar aqui é que essa realidade, ela é sempre presente, ela estava presente lá, e ela está presente hoje na face da terra, ela existiu, e ela vai continuar existindo, ela vai continuar presente, segundo Romanos 8, 18 e 19, e o maior problema não se resume somente em haver dificuldade, ou situação difícil que chega até nós. O maior problema é como agimos diante de cada uma delas e como enfrentamos mesmo como cristão. Porque o que dificulta mais não é apenas ter o problema, é a nossa reação, é a nossa maneira de enfrentar cada dificuldade, cada problema que chega, que aparece. Hoje nós não temos como dificuldade apenas o Covid. Nós não temos apenas o vírus, nós temos inúmeras outras realidades que estão presentes, algumas já eram antes de que isso acontecesse, e nós temos que lutar, são situações familiares, são outros tipos de situações que aparecem e elas chegam diante da gente e a gente precisa encarar a elas. Por isso, é importante a gente pensar, no texto que nós lemos, vemos que Isaac venceu, apesar da crise. Mas é importante ver o que aconteceu para que ele vencesse. Porque o texto termina dizendo que ele plantou, semeou, e ele colheu. E ele colheu a ponto de não ficar rico, ficar riquíssimo. A riqueza dele ultrapassou a dos filisteus, a ponto de que os filisteus colocaram ele fora de lá, disse, você passou da gente, não pode mais ficar aqui. E aí ele foi para a terra de Gerar, e ali ele habitou, e ali ele ficou. E se você olhar o texto para frente, você vai terminar de entender como Deus o abençoou ali continuamente. Então, a primeira reação de Isaac com relação à situação, não foi tomada de acordo com a vontade de Deus para ele. Isso é bem interessante. Por isso, no início eu perguntei, e a gente fez essa consideração, qual seria a sua reação? Porque às vezes, a primeira reação que nós temos, ou a reação que nós tomamos, mesmo sendo cristão, tendo parte da igreja, parte da família do Senhor, tendo aliança com Deus, não é o que Deus quer, é o que a gente quer, ou o que a gente acha que é correto. Mas ele também agiu assim. Diz o texto que quando teve fome, ele desceu para onde? Para Gerar, ele foi visitar ali. É interessante olhar ali, né? Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças para onde? Para o Egito. Isso era, ele já estava totalmente determinado a sair da onde estava a situação e ir em busca de outro lugar para que a sua situação fosse resolvida. É o que muita gente faz. Quantos pais de família hoje estão abandonando a família achando que isso vai ser a solução? Quantas mães de família estão abandonando a família hoje ou o casal achando que isso é a solução? Quantas pessoas estão se suicidando achando que isso é a solução? Quantas pessoas estão mudando de cidade achando que isso é a solução? Mas se tratando do vírus, ele está no mundo inteiro. Ele atinge a sociedade por completa. Então é importante que a gente pare e pense, porque isso aqui traz uma luz para a gente pensar um pouquinho. Porque como homem, às vezes nós andamos segundo o nosso coração, segundo a nossa sabedoria, segundo os nossos olhos, segundo o nosso entendimento. Nós achamos que nós temos solução. Hoje a briga maior é porque a solução está sendo colocada em homens. E a gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre essa realidade. Então, olhando para o texto, a primeira reação de Isaac com relação à situação não era a vontade de Deus para com ele, porque ele queria ir
para o Egito. Quando você lê sobre o que o povo de Deus passou no Egito, você sabe, né? O que aconteceu. Mas às vezes a fome nos leva de volta para o cativeiro do pecado. Às vezes a situação nos leva de volta para a ruína. Basta que a gente não esteja totalmente antenado com relação à situação. Quando a crise chega, na maioria das vezes, somos tentados a esquecer de Deus. Somos tentados a esquecer de Deus. Somos pressionados a satisfazer a vontade da carne, a agir sem Deus na causa, buscando a solução por meio dos nossos próprios recursos humanos, em busca de mudar ou de sair da situação. Quantas pessoas, irmãos, mesmo tendo aliança com Deus por meio de Cristo hoje, está passando por dificuldade, porque está tomando decisão errada, porque está reagindo diante da situação de forma errada, e isso vai trazer um preço muito maior para a vida de quem assim vai agir ou reagir. Foi o que Isaac, como servo do Senhor, decidiu fazer, ir para o Egito em busca de solução. Mas aqui a gente vê, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso, como Deus é bondoso, como Deus verdadeiramente cuida daqueles que Ele ama, como diz a palavra. Como Deus, na verdade, está pronto para nos ajudar, mesmo diante da nossa falha como pecador, ou diante da nossa fraqueza de fé como pecador, ou mesmo diante da nossa miopia, nossa falta de visão espiritual. Diz o texto da palavra de Deus, verso 12, apareceu-lhe o Senhor. Ele não chamou o Senhor, mas o Senhor olhou para ele, e o Senhor apareceu, e o Senhor disse para ele: não desça para o Egito. Em outras palavras, não faça o que você está achando que é correto, não tome a decisão que você está achando que é a certa. Só que ele disse uma coisa que eu pensei muito estudando esse texto. Ele disse: fica no lugar que eu te mandei. Enquanto alguém está tentando fugir da situação, Deus está dizendo para ele: para, calma, espera e fica. Isso é bem interessante a gente pensar, né? Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei. Verso 2, amém? Foi o que ele disse para ele. Não desespere, não angustie, não satisfaça o desejo do seu coração, da sua carne, não corra atrás de uma salvação que você não é capaz de prover. Fica aí. E o mais interessante, Isaac obedeceu e ficou. Verso 6 diz o seguinte: Isaac, pois, ficou em Gerar. O que eu gosto disso aqui é a humildade. Ele não discutiu com o Senhor. Ele não perguntou: por que eu tenho que ficar? Por que eu devo ficar? Ele não discutiu, ele simplesmente obedeceu. Isso é, em outras palavras, a palavra do Senhor mostra algo que é muito importante, como tomada de decisão nas nossas vidas, mesmo como cristão, diante da situação. E como cristão é bem mais ainda necessário, ou correto, né? Isaac deu ouvido à voz de Deus. Isso é, muitas das vezes, as pessoas perecem no momento de crise, porque isso se dá, primeiro, por não conseguir ouvir a voz de Deus. E o que eu acho interessante aqui no texto é que mesmo ele estando pressionado pela situação,
mesmo ele estando querendo sair da situação, mesmo assim ele ainda ouviu a voz de Deus. E mesmo ainda assim, ele atendeu a voz de Deus. Isso mostra uma realidade que a gente precisa pensar. O que faríamos diante de uma situação dessa? Será que hoje, diante dessa situação que está propagada, mesmo como cristão, ainda estamos conseguindo sentir a presença de Deus? Ainda estamos conseguindo ver Deus falar conosco? Ainda estamos conseguindo ouvir Deus falar? Isso é importante pensar. Isso é importante com que nós possamos parar como crentes em Cristo Jesus, como servos do Senhor, e nos atentar para a palavra do Espírito Santo de Deus que guia a todos nós. Talvez a razão de não ouvir tenha sido, por muita facilidade de ouvir outras coisas. Hoje eu sei que muitas pessoas estão ouvindo, mesmo como crente em Cristo Jesus, está tendo mais facilidade de ouvir pessoas pecadoras, homens como eles, do que conseguir parar e se atentar para o que Deus está dizendo. Uma das coisas que a gente precisa pensar: o que temos buscado diante das nossas dificuldades? Solução que vem por parte de Deus ou solução que apenas vem por parte de homem? É importante que a gente possa parar e pensar: como a gente pode hoje ouvir a voz de Deus? Isso é necessário a gente pensar, porque se ouvir a voz de Deus é o que dá rumo para a situação. Naquela época deu e hoje dá. É necessário que eu pense como eu posso ouvir a voz de Deus. E aí a gente pode olhar para um texto que é bem interessante a gente pensar, Jeremias, capítulo 29. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, vai lá, Jeremias capítulo 29. E no capítulo 29, nós temos alguns versos da palavra do Senhor, que é bem importante a gente pensar sobre ele. Verso 12 e verso 13, do capítulo 29 de Jeremias. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso faz com que a gente possa parar e pensar o quanto é primordial andar de forma fidedigna na aliança que nós temos com Deus. Porque Deus não está apenas pedindo que alguém fale alguma coisa. Deus está nos direcionando a buscar a Ele, a falar com Ele, a invocar Ele, e Ele será achado. Mas Ele aqui faz algo de forma condicional, que nós vamos achá-lo quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Isso é importante. O problema é que às vezes não temos fé ou confiança no que Ele vai responder, ou da forma que Ele vai responder. Eu gosto muito porque às vezes eu acho que uma das dificuldades hoje para invocar o Senhor, para buscar o Senhor, tem a ver muito com aquilo que está ensinado ou com aquilo que nós queremos. Nós gostamos de reversão instantânea. Nós queremos acabar de falar e tudo já estiver concluído. Mas não foi assim que aconteceu com Isaac. Ele disse: não vai para o Egito, fica, e aí eu vou te abençoar. Mas se você olhar para o texto diz que ele ficou, no outro dia estava rico. Não. Você vai entender que ele foi abençoado, o Senhor cumpriu a sua promessa, mas a sua promessa não foi algo instantâneo, de manhã
para de tarde. O nosso maior problema é que nós não queremos ter joelho no chão, nós não queremos nos humilhar diante do Senhor, nós não queremos permanecer confiando no Senhor. Para nós o Senhor só age quando a gente fala e acontece. É o que a maioria busca. Mas a gente precisa parar e olhar para essa palavra. É necessário lembrar que o problema é que às vezes não temos fé ou confiança no que Ele vai responder, ou da forma que Ele vai responder, ou porque a nossa aliança feita com Ele não é feita de todo o coração. Ela tem outras razões, porque ela foi estabelecida. E a gente precisa pensar sobre isso seriamente. A primeira coisa que seremos tentados a fazermos diante de uma crise é parar de produzir, é parar de continuar a ser fiel na luta espiritual. Eu tenho me perguntado algumas coisas e quero compartilhar isso com você hoje. Eu tenho pensado o que tem sido da igreja durante esse tempo em que a igreja não pode estar no templo, em que a igreja não pode se reunir presencialmente, em que a igreja não pode ser motivada pelas coisas que acontecem como prática do dia a dia. O que está motivando a igreja a continuar viva? Em que a igreja está se baseando, em que a igreja está se pegando para continuar viva? Isso é importante a gente pensar. O maior erro que o cristão comete é olhar para o problema e parar de investir na sua vida espiritual, no seu relacionamento diário para com o Senhor. É necessário lembrar, quando a gente fala sobre investir na sua vida espiritual, é parar de orar, de falar com Deus, de buscá-lo nele, o conforto diante da situação. É parar de ler a Bíblia, de meditar nela, de buscar ouvir a voz do Senhor. É de não adorar o Senhor em espírito e em verdade e deixar de ter o corpo como completo para o Senhor como lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho dito e penso que às vezes nós acostumamos com uma vida religiosa de templo, uma vida religiosa de atividades, que são essas atividades que, na verdade, colocam fogo. Mas a gente precisa lembrar que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque o verdadeiro templo é o corpo de cada um que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E essa é a razão que deve nos motivar a cada dia continuar estando dentro da visão pastoral, ou vendo o pastor todo dia ou não, ou a liderança da igreja ou não, eu continuarei firme, porque a minha aliança é com Deus. Eu continuarei orando, porque a minha aliança é com Deus. Eu continuarei buscando, porque a minha aliança é com Deus. Eu continuarei lendo a palavra, porque a minha aliança é com Deus. Eu continuarei meditando na palavra, porque a minha aliança é com Deus. Eu só preciso lembrar que no momento de crise, nós somos tentados a parar. Oramos uma vez, oramos duas, a situação não muda, e aí a gente começa a entrar numa sonolência espiritual, e a gente começa a dormir, e aí quando pensar que não, a gente está ouvindo aquela palavra, desperta tu que dorme, do meio daqueles da onde não é para você estar. A gente precisa não deixar com que o aquecimento esfrie. Nós precisamos lembrar, que Isaac deu ouvido à voz do Senhor. Ele atendeu a ordem do Senhor, mas ele semeou, e no mesmo ano colheu 100 enriqueceu-se e prosperou e ficou riquíssimo. Isso nós achamos lá no texto que lemos, de Gênesis 26, em 2 versos da palavra de Deus, que é maravilhoso olharmos. Verso 12 e verso 13. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100,
porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Em outras palavras, ele não cruzou os braços. Ele simplesmente ouviu o que Deus falou, e ele abraçou a voz de Deus. Ele se atentou para a voz de Deus, e ele viveu aquilo que Deus tinha ensinado ele a viver dentro daquilo que o Senhor falou com ele. Na crise, não podemos esquecer, irmãos, para vencê-la, nós temos que investir. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu achei bem interessante. O dia que me levaram lá no setor, lá onde eles averiguam o negócio do Covid, e o médico falou que eu estava com Covid, era suspeito de Covid, me mandou para casa, e quando eu cheguei em casa, já me isolaram num quarto, e a única coisa que eu queria era dormir. E aí parece que quanto mais você dorme, mais doente você fica. Eu digo, agora eu vou morrer de vez, eu vou levantar. E eu levantei, irmãos. E eu fui na estante, quando não tinha ninguém, peguei um monte de livro e levei para cima da cama, e levei o computador. Agora eu vou orar, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou ler esses livros. Eu não tinha tempo para ler, agora eu vou ler. Foi o que me reergueu. Foi o que me manteve firme, foi o que me manteve ali antenado, até passar 4 dias, fazer um exame, receber o resultado desse exame com 5 dias depois, e aí o resultado disse, você não tem nada. Mesmo assim eu tive que cumprir por orientação da CESP os 15 dias, mas eu cumpri, irmão, sem sentir aquele abalo, porque na hora da crise é hora de você lutar. É hora de você fazer a sua parte, é hora de você confiar, é hora de você usar o que Deus tem te dado, a oportunidade que Ele tem te dado, não parar. E às vezes a gente para, às vezes a carne diz, tu já está quase morto, dorme mesmo, que aí morre sem sentir dor, né? Agora não adianta fazer mais nada, porque não adianta fazer sim. A gente precisa continuar sendo confiante, buscando ao Senhor cada momento da vida. Isso nos leva a pensar, irmãos. Isaac ouviu a voz de Deus. Isaac semeou. Isaac foi perseverante e no final foi abençoado. Na continuidade do texto, Isaac continuou em comunhão com Deus e sendo abençoado dia após dia. Isaac prosperou em tempo de crise. Você também pode prosperar em tempo de crise. Creia nisso. Pense sobre isso, leia a palavra do Senhor, pega esse texto, leia todo o capítulo, pensa sobre o que Deus fez, como Deus agiu, mas pensa também como Isaac, que tinha uma aliança com Deus, se posicionou diante do que Deus falou. Nosso momento não é bom, temos situação difícil de conviver, mas vamos olhar para o Senhor, para a sua palavra, para a sua graça abençoadora. Assim como Ele cuidou de Isaac, Ele deseja e Ele quer cuidar de cada um dos seus. Essa é a sua promessa declarada por meio da sua palavra. Eu já falei sobre esses textos aqui, já preguei sobre esses textos aqui, mas eu quero repetir esses 2 textos. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 5:7, Ele confirma que Ele quer cuidar de mim, que Ele quer cuidar de você, que Ele quer tomar conta da decisão que precisa ser tomada diante da situação. Ele disse, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O tempo não é fácil, a coisa não está boa, e esse é o momento de sermos humildes, esse é o momento de nos humilharmos aos pés do Senhor, mas esse também é o momento de lançarmos aquilo que nos judia aos pés do Senhor, e confiar nele, porque Ele terá a solução para nós. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegre-se, que todos vejam que são amáveis em tudo que fazem, lembre-se que o Senhor em breve virá. Não viva preocupados com coisa alguma, em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que precisam, e agradecendo-lhe em tudo que Ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento,
e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nós temos isso lá em Filipenses 4, a partir do verso 6, confira lá comigo na palavra do Senhor, aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 4 tem essa mensagem bem declarada para mim e para você, e é algo para a gente pensar sobre ela com muito carinho. Verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor como estava de Isaque. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Isso é importante. Mesmo ainda não tendo o nosso encontro ou o nosso culto de forma presencial no templo, no decorrer da semana, não deixe de falar com Deus. Não deixe de buscar a Deus. Não abandone a vida de oração a Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor na sua casa, com a sua família, se for sozinho, mas adore ao Senhor em espírito e em verdade. Continua deixando Deus ser o guia da sua vida. Continua deixando Deus ser aquele que determina as suas decisões e ações diante de todas as situações que pode aparecer. E aí assim você será abençoado. Quero lembrar você que nosso coração dói, não está com você, todos os domingos, todas as quartas-feiras, ou em outros dias. Mas vamos continuar juntos espiritualmente, logo, logo nós estaremos juntos presencialmente em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de todos por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. E que em tudo Deus seja glorificado por meio da minha vida, da sua vida e das nossas vidas. Abraço a todos em nome de Jesus. Amém.